Olá, pessoal. Estou de volta agora com a nossa aulinha de matemática, a aulinha número 4, tá bom? Eu sou a professora Virginia e vamos começar a nossa aulinha de hoje. Para iniciar, eu trouxe para vocês a última atividade de matemática que nós fizemos, tá bom? Que foi aí na página 22 do nosso livrinho. Pega lá, corre rapidinho. E nessa atividade, desculpa pessoal, a tia pediu para vocês fazerem, para que ela pudesse ver como é que vocês estavam se comportando com os números, o que é que vocês estavam lembrando, se realmente sabiam para que serviam esses números. E pelas atividades, tá dando tudo certo, não é verdade? Tem gente que ainda não me enviou, né? Então já tá com falta nesse dia. Então, meus amores, essa atividade, ela mostrou como é que a gente pode usar os números do nosso dia a dia. Né? E vocês fizeram brilhantemente. E são esses números que nós vamos estudar hoje. Esses números, eles têm o nome de sistema de numeração decimal. Nossa, tia, que nome enorme. Ele é grande, mas ele é compreensível, tá bom? A gente vai entender ele bem direitinho. Então, a tia agora vai passar um vídeo para vocês explicando como é que surgiu essa história de número. Como é que tudo isso começou? De onde vêm os números? Quem inventou? E isso é muita história. Mas a aula de matemática, tá? Mas até a própria matemática tem a sua história. Vamos lá? Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. Gostaram? Então, meus amores, vocês viram como é que esses números eles evoluíram? Tudo partiu da necessidade de contar, necessidade de organizar as coisas, tá bom? Então,
Agora, a gente vai estudar um pouquinho dos números no nosso dia a dia. Então, como é que a gente utiliza esses números no nosso dia a dia? Vou pedir para vocês agora, com o livro, tem lá para a página 24. E na página 24, vocês vão ver alguns exemplos. E a tia também trouxe um para vocês. Olha aí esses dinossauros, esses desenhos desses dinossauros. Se vocês puderem contar, a tia vai agradecer. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, esse número 6, eu contei, né? Então, esse número aí, ele está servindo para contagem. Então, os números, eles servem para diversas coisas na nossa vida, tá bom? Então, ao utilizar esses números, nós podemos utilizá-los principalmente e primeiramente para contagem, para contar os objetos que a gente tem. A gente também pode utilizar os números para identificar, olha só, as medidas. Aí nós vamos ter aí uma embalagem de fio dental, né? Fio dental que a gente usa nos nossos dentes, para tirar a sujeirinha dos cantos. E aí tem o número 100. E esse M significa metros. 100 metros. Por que 100 metros? Esses 100 metros, pessoal, quer dizer o tamanho do fio que está aí dentro. Se você puxar ele inteiro, você vai ter 100 metros. Parece mentira, né? Uma caixinha tão pequena, tem tanta coisa, mas tem, tá bom? Então, aí o número está servindo para indicar a medida de alguma coisa. Nós também vamos ter os números, olha só aí, nos códigos de barra. Os códigos de barra estão em diversas embalagens, tá bom? E essas embalagens apresentam códigos. Os números que estão aí embaixo dessas linhas, nós chamamos de códigos. E esses números não estão só nas embalagens, nas latinhas de refrigerante, não. Elas estão em todas as embalagens, tá bom? Seja ela, todas que tem lá no supermercado vai ter os códigos de barra, que são os códigos que mostram qual é o preço desse produto quando a gente chega no caixa. Não é verdade? É aí que a mocinha do caixa coloca lá e verifica. Esses são os códigos, tá bom? Outra maneira também de identificar os números, olha só aí, nós vamos ter esse pódio com essas crianças, né? E nós vamos ter o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar. Aí, os números estão indicando a ordem ou posição que cada criança está. Isso poderia ser para qualquer coisa que você quisesse colocar em ordem. Por exemplo, quando a gente está lá no refeitório da escola e a gente monta uma fila, nós vamos ter o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar. Não é verdade? E assim por diante. A fila é enorme. Então, aí os números estão indicando ordem. Essa ordem também pode ser chamada de posição. Tá bom? E agora nós vamos para a nossa atividade de casa. A atividade de casa, pessoal, está na página 25. Nós já discutimos aqui, vimos um pouco da história dos números, como é que surgiu tudo isso. Nós também vimos que os números na nossa vida, ele tem diversas funções, né? Que vão desde a contagem das coisas até a medida das coisas, a ordem em que as coisas estão, e também os códigos em que os números podem formar e dar uma informação para alguém, né? Como a moça do caixa eletrônico, que quando coloca aquela numeração lá, vai aparecer o valor do produto para ela e para você. Então, os números aí estão sendo o código que estão dando informação para você. Então, nós estudamos que pode ser dessas diversas formas os números podem estar na nossa vida e eles têm vários significados. Sabendo disso, nós vamos fazer agora a atividade da página 25 do nosso livro de matemática. Página 25 do livro de matemática, tá bom? Então, vocês vão ter o número 1 e o número 2. São respostas pessoais no número 1. E no número 2 são respostas com base no que a gente estudou hoje,
tá bom, pessoal? E vocês também vão utilizar, a nossa lista de frequência para fazer dar uma dessas respostas, tá bom? Dessas perguntas. Então, tá aí o nome de vocês. Qualquer dúvida, é só dar uma pausa aqui. Eu vou mandar para vocês, pessoal. Nossa, meu fone caiu. Eu vou mandar para vocês também essa relação com o nome de vocês. Dá pausa no vídeo. Procura seu nome, vê qual a posição que você está, que você vai precisar dela para fazer a questão. Vou dizer qual é a questão. Uma das questões você vai precisar, tá bom? Um beijo bem grande e até a próxima.